Estamos de volta para o último bloco do programa Eclésia dessa noite, falando sobre Maria nas Sagradas Escrituras. Esse tema é muito rico, esse tema é muito belo. O Padre Guido, ainda sendo especialista em Bíblia, fica mais fácil ainda a gente aprender. Toda semana a gente recebe muitos e-mails carinhosos, dúvidas, e lembrando que por e-mail o Padre Guido responde durante a semana, né? Por telefone ou via WhatsApp, a gente traz aqui para o programa, o Padre Guido acaba recebendo, a gente tenta na medida do possível responder. Às vezes eu leio algumas questões, resumo numa pergunta única para que o Padre Guido responda, mas às vezes não é difícil a gente responder todo mundo, a gente pede até desculpa, porque são muitas participações, e às vezes a gente não consegue responder como os senhores gostariam. Mas por e-mail, o Padre Guido durante a semana responde, tá? Como é o caso de algumas perguntas que chegaram aqui para a gente, que não dá tempo de responder agora. Daniel dos Santos Torres, por exemplo, o Padre Guido vai responder durante a semana. Quem está mandando aqui para a gente? Boa noite, gostaria que o Padre Guido desse uma bênção para Sueli e filhos, Rodrigo e Renan, pela alma do esposo Mário. Está dizendo que toda vez que ela ouve o Padre Guido explicando, ela para tudo que está fazendo para assistir o programa. Legal, muito obrigado, viu, Sueli? Está dizendo de onde ela é. O senhor não lembra o nome da Sueli de família para na hora da bênção daqui a pouquinho, Padre Guido? O Iron Soares também mandando outro recadinho aqui para a gente, por e-mail receberá uma resposta depois do Padre Guido. Deixa eu ver que outro aqui. Essa aqui é interessante, Padre Guido. O Dionísio Francisco Gomes, Formoso, Minas Gerais. Bom, já vou emendar depois nessa resposta para a gente rapidamente passar nos 4 dogmas marianos. Não tem jeito, a gente tem que passar por eles. A pergunta do Dionísio é: onde está escrito na Bíblia que Nossa Senhora nunca teve outros filhos? O nome Dionísio Francisco. Dionísio, ok. Dionísio, nós temos a visita do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora, quando Nossa Senhora responde para o arcanjo Gabriel: como vai acontecer se eu não conheço homem? Esta palavra em língua hebraica não significa não conhecer que ela é casada com José, significa não ter um relacionamento íntimo. Maria é virgem. Maria é virgem. E a virgindade de Maria foi comprovada pelo magistério da Igreja através de uma dogma de fé. Foi exatamente no ano 639 o Concílio Romano que definiu que Maria permaneceu virgem antes, durante e após o parto de Jesus e não teve outros filhos. Que passagem que o senhor citou de Lucas agora há pouco? De Lucas, o primeiro capítulo, versículo 35, né? Bom, então, Dionísio, tem que ficar claro uma coisa que a gente sempre repete aqui no programa. A fé católica é baseada num tripé, não é somente nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, a Bíblia, é uma parte desse tripé. Mas tem o Sagrado Magistério, que são os documentos oficiais que a Igreja fez durante esses 2000 anos, e também a tradição. E a gente entende também como tradição a tradição oral, aquilo que passou de boca em boca no começo da Igreja, antes ainda da Bíblia ser escrita como a gente conhece hoje. Porque o último livro da Bíblia foi escrito pelo ano 100. Ou seja, muitos anos se passaram da morte de Jesus até o último livro da Bíblia ser escrito. Se não tivesse essa tradição passada de boca em boca, a gente não teria o que a gente tem hoje como Bíblia e como a doutrina completa como um todo. A Igreja proclama uma verdade de fé que está contida na nossa história de salvação, que está contida na revelação divina. Não é uma coisa nova. Ela tem um embasamento histórico, bíblico e também da tradição. Por exemplo, o padre acabou de dizer, para proclamar a virgindade perpétua de Maria, o senhor citou Lucas, mas também quero lembrar que a gente conversou aqui sobre Isaías. A passagem de Isaías. Exato, no capítulo 7, no versículo 14, quando Isaías diz: eis que a virgem vai conceber um filho que será chamado Emanuel, Deus conosco. Então é um embasamento bíblico para a gente entender isso. De maneira clara, não está escrito assim, essa passagem comprova que Nossa Senhora não teve outro filho. Mas tanto Isaías quanto Lucas dizendo que uma virgem concebeu, a Igreja deixa claro, elucidando, vamos dizer assim, trazendo luz para esse ponto da doutrina católica, proclamando um dogma. Dogma é verdade de fé. Tem 4 dogmas marianos. Virgindade perpétua é o segundo. Sim. Primeiro é Theotokos. Theotokos significa mãe de Deus, que também tem um embasamento bíblico. Sim, aí temos, inclusive, a citação belíssima. Logo após que terminou a visita do arcanjo Gabriel, está escrito no Evangelho de Lucas que Maria correu, foi às pressas, visitar esta sua parente Isabel, idosa, estéril, e que estava já no 6º mês de gravidez.
esta mulher, Isabel, acolhe Nossa Senhora com uma frase: o que é que eu fiz para merecer que a mãe do meu Senhor me visite? Quem é que tinha falado para Isabel que Maria era a mãe do meu Senhor? Somente uma inspiração do Divino Espírito Santo. Quer dizer, essas palavras de Isabel, né, que estão lá gravadas no Evangelho de Lucas, é um embasamento bíblico, uma das vias, vamos dizer assim, que a igreja, pistas que a igreja chegou a proclamar essa verdade de fé. Maria, mãe de Deus. Mãe de Deus. E tem uma outra coisa, que a discussão é longa, a gente não vai entrar aqui agora, mas no começo da igreja, havia uma discussão também sobre a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, se ele era Deus. Né? Se ele era 100% homem, 100% Deus, se a natureza dele era só humana, só divina. Quando diz que Nossa Senhora é mãe de Deus, significa que Jesus é Deus. É para reformar, é para reafirmar a divindade do próprio Cristo. Então, esse título Nossa Senhora Mãe de Deus também, vamos dizer assim, não sei se eu forço a barra a dizer assim, mas também é um título talvez cristológico, que reforça a figura de Jesus Cristo. Sendo ela mãe de Deus, é indivisível, ele sendo 100% homem, 100% Deus, reforça isso também, né, Padre Guido? Exato, e não esqueçamos, né, que quando se diz de Nossa Senhora Mãe de Deus, significa que Nossa Senhora gerou, né, o Filho de Deus na natureza humana. Na pessoa de Jesus temos uma pessoa só que é divina em duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Maria gerou o Filho de Deus na natureza humana, mas sendo que Jesus é Deus, Maria é chamada de Mãe de Deus. Acho que está claro aqui que o embasamento bíblico dá garantia para que a igreja proclame seus dogmas de fé. Para encerrar, os outros últimos dois dogmas, da Imaculada Conceição de Maria e da Assunção, né, que Nossa Senhora subiu, foi conduzida de corpo e alma aos céus, tanto a Imaculada Conceição quanto a Assunção, acho que a consequência é lógica de uma passagem, né, Padre? Sempre do Evangelho de Lucas. O arcanjo Gabriel cumprimenta Nossa Senhora com aquela famosa palavra em língua aramaica, português, cheia de graça. Maria é cumprimentada com o título de cheia de graça, que foi o ponto de partida para a igreja chegar a definir o dogma da Imaculada Conceição. Se ela é cheia de graça, ela foi concebida sem pecado. Exato, porque por um privilégio especial, pelo fato que no corpo dela se formaria mais tarde o corpo humano de Jesus, Maria foi preservada da mancha do pecado original. Sendo ela sem nenhum pecado, inclusive o pecado original, não caberia o salário da morte. Exato. Né? Chegamos ao quarto dogma. O quarto dogma da gloriosa Assunção de Maria para a glória do céu, porque Deus não criou a morte. A morte entrou no mundo devido ao pecado. Pelo fato que nós pecamos, morremos. Maria, que nunca pecou, não merecia experimentar a morte como nós. Por isso, ao término da sua caminhada aqui na Terra, ela foi elevada com o seu corpo já glorioso para a glória do céu. Sendo assim, a própria oração da Ave Maria também tem embasamento bíblico. Eu não sei como que alguém consegue separar a oração da Ave Maria da tradição bíblica. Padre Guido, de onde surgiu a Ave Maria? Ave Maria, olha, na primeira parte da oração da Ave Maria contém algumas palavras do arcanjo Gabriel: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Depois temos as palavras de Santa Isabel: bendita sois vós entre as mulheres. Depois temos Santa Maria, inicialmente era a segunda parte: Santa Maria, rogai por nós pecadores. O concílio de Éfeso, sendo que proclamou a verdade de Maria, Mãe de Deus, acrescentou: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Portanto, temos a fusão de várias expressões, uma mais bela, mais completa do que a outra, em homenagem a esta oração que se tornou famosa e que todos nós rezamos. Entre aspas, de anteontem, meus irmãos, na minha paróquia, Nossa Senhora das Graças de Bauru, rezamos 1000 Ave Maria com a participação do povo. Foi uma tarde maravilhosa, 4 ou 5 horas de frequência de pessoas que chegavam e que saíam. Muitos ficaram da primeira até a última Ave Maria. Muito bom, que é uma devoção belíssima. Bom,
Espero que a gente, nesse pequeno resumo, tenha passado sobre esse assunto riquíssimo, mas que eu vou deixar uma dica aqui. Além de você assistir nossos programas antigos, que estão lá no site, como eu sempre digo, que esse assunto está presente diretamente em vários programas, certamente em outra oportunidade a gente volta a falar disso, né? Porque é um tema rico e que vira e mexe a gente vai se esbarrar nesse tema em algum momento. Padre Guido, sobre a palavra mulher, né? Jesus usava essa palavra mulher para Nossa Senhora. Queria que o senhor explicasse sobre em que contexto isso acontecia e aquela passagem onde o próprio Jesus acabou... alguns protestantes vão dizer que Jesus deu uma bronca em Nossa Senhora, né? Como se chamasse... Nossa Senhora estava ali para conversar com ele, ele falasse, não, mas a minha mãe é quem faz a vontade do nosso Pai. Explica esse contexto todo aí para a gente, Padre Guido. Em primeiro lugar, a linguagem assim, de mulher é bastante comum na língua hebraica, certo? Não é absolutamente uma expressão, digamos assim, de péssimo gosto, né? É uma maneira muito familiar, inclusive. E no sentido bíblico, meus irmãos, caso prático, nas bodas de Caná da Galileia, né? Quando Nosso Senhor disse, não está faltando vinho. Jesus respondeu, mas mulher, não chegou ainda a minha hora. Não estava absolutamente ofendendo Maria. Era uma linguagem comum naquela época. E tem, né? Olha só agora, voltando ao Antigo Testamento, tem um enlace, um nexo lógico com aquela mulher citada ainda no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, no capítulo 3, né? Eis que porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência. Em Gênesis a palavra usada foi a mulher. Sim? Nas bodas de Caná a palavra foi usada a mulher. Mulher, ainda não chegou a minha hora. Exato. Mas tem um outro momento aqui, Padre Guido, que eu estou lembrando aqui agora. Aos pés da cruz, quando estava São João e Nossa Senhora, ele diz, mulher, eis aí o teu filho. Filho, essa é a tua mãe. Né? Aí também temos esta linguagem de Jesus altamente afetiva, minha gente. Altamente afetiva, e que mostra claramente que aquela mulher citada já na primeira página da Bíblia, que graças à sua colaboração, à sua disponibilidade, à sua resposta totalmente positiva, colaborou para que se realizasse a redenção do mundo. Bom, essa afirmação de que quando Jesus chamava a mãe dele de mulher, seria uma conotação negativa, é ridículo. Não. Você imagina Jesus aos pés da cruz, morrendo, entregando a sua mãe para um dos seus amigos, que era São João, que estava ali perto, para que um cuidasse do outro e tivesse toda essa lógica mística da maternidade de Maria. Jesus ia ser mal educado com ele naquela hora da morte, mal educado com Jesus, com Maria. Não tem cabimento, não tem lógica uma coisa dessa. Olha que também na linguagem nossa, aqui no Brasil, uma mãe que chama o seu menino, ô filho, vem aqui, filho, não chama de José Maria, chama de filho, filha. É uma maneira muito simples e muito altamente afetiva também, né? Tem uma outra palavra mulher também em destaque, Padre Guido, que eu acho que não vai dar tempo da gente chegar aqui nela, porque o nosso tempo não vai ser permitido. Mas Apocalipse 12 surgiu um grande sinal no céu, uma mulher vestida também de sol, né? Ou seja, Maria, dos pés, Maria também. Do Gênesis ao Apocalipse, né, Padre Guido? Exato. Né? Portanto, é uma palavra bastante comum na linguagem bíblica e que significa exatamente a grande missão desta mulher por excelência escolhida por Deus, que é Nossa Senhora. Ô, Padre Guido, quando a gente vai chegando nos últimos minutos do programa, eu fico sempre aflito, que eu quero falar tanta coisa legal que ainda gostaria, nosso tempo não permite. Mas vamos rapidinho. O Catecismo da Igreja cita 7 dores e 7 alegrias de Nossa Senhora. Sim. E esses ensinamentos do Catecismo também têm embasamento bíblico. O senhor conseguiria fazer uma rápida explicação para a gente disso? Sim, não é difícil, gente. As 7 dores de Nossa Senhora, que talvez são já bastante conhecidas. Né? Quando Maria recebeu aquela frase do velho Simeão, eis que uma espada traspassará o coração. Está citado no Evangelho de Mateus. Peraí, o senhor está começando a numerar 7 dores, é isso? 7 dores, sim. Tá, vamos lá. A primeira... E quando Nossa Senhora recebeu aquela frase, né? Eis que uma espada traspassará o teu coração, quando apresentou o menino Jesus. A segunda dor está citada também no Evangelho, o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, quando Nossa Senhora teve que fugir com o menino Jesus, porque estavam chegando os soldados do rei Herodes. Certo? A terceira dor de Maria,
quando Jesus ficou lá em Jerusalém, e Maria e José por 3 dias o procuraram, né? Imagina como estava angustiada, até que o encontraram ensinando a doutrina lá no templo aos mestres da lei. Certo. As outras 4 dores dizem respeito ao processo e à morte de Jesus. Maria, que assistiu ao processo sumário contra Jesus e que resultou na condenação à morte. Certo. Maria, que assistiu à morte de Jesus, todos os evangelhos falam, né, com destaque o capítulo 19 de São João. Maria, que recebeu nos seus braços o corpo morto de Jesus quando foi tirado da cruz, e Maria, que acompanhou aquele pequeno cortejo rumo ao túmulo de Jesus. Então essas são as 7 dores de Maria. Sim. Aliás, quando a gente pensa no Rosário, né? Os mistérios do Rosário estão presentes aí, inclusive. O senhor citou alguns deles. Algumas passagens. Agora, Vamos só relembrar aqui, rapidinho, Sim. dá tempo. Primeira dor de Maria. portanto, Maria, Simeão. quando Simeão disse, olhe que uma espada te traspassará o coração. Foi na ocasião da apresentação do menino Jesus ao templo. Depois, fuga no Egito é a segunda dor, chamada dor de Maria. Sim, né? porque teve que correr noite adentro com José para fugir ao ódio do rei Herodes, que mandou matar todos os meninos, homens de 2 aninhos para baixo, pensando de incluir entre eles o menino Jesus. Depois o processo, aquele episódio do menino Jesus no templo. No templo, já com 12 anos de idade, Maria e José tiveram que procurá-lo por 3 dias. Depois, Jesus já adulto. Certo. É o processo sumário contra Jesus, que resultou na condenação à morte, assistiu à morte de Jesus, é a 5ª dor. Certo. Recebeu nos seus braços, é a famosa pietà, né, o corpo de Jesus morto quando foi tirado da cruz, e acompanhou aquele pequeno cortejo quando Jesus foi sepultado. Muito bem, essas são as 7 dores. E as 7 Sim. alegrias. O senhor falou de Pietà, um rápido parênteses aqui. Nós vamos mostrar aqui no programa bastante coisa sobre a Polônia, mas também fizemos uma viagem à Itália. Fazendo um programa vamos mostrar aqui no nosso programa matéria sobre as 4 basílicas papais. Vamos mostrar, inclusive, a Pietà, que o senhor acabou de lembrar aí. Não perca nos nossos próximos programas Eclésia. Certo. E as 7 alegrias de Maria? O anúncio do arcanjo Gabriel, na bela visita, né? Imagina como ele deve ter ficado muito contente. Certo. A visita que ela fez logo em seguida à sua parenta Isabel, falamos até agora, né? O nascimento de Jesus, a 3ª grande alegria de Maria. Certo. A visita dos reis magos, a tradição fala de 3, mas foram alguns, diz o Evangelho de Mateus, e é somente o Evangelho de Mateus que fala desta visita dos magos. Depois, o reencontro com o menino Jesus já com 12 anos lá no templo, enquanto ensinava os doutores da lei. A gloriosa ressurreição de Jesus é a 6ª grande alegria de Nossa Senhora quando venceu a morte. E a 7ª? E a 7ª é a assunção dela, de Maria, para a glória do céu. Imagina, que alegria, né, Padre? São as 7 alegrias de Nossa Senhora. Bom, isso é conteúdo do catecismo, claro, com embasamento bíblico. Ô, Padre Guido, nosso tempo está acabando, só agradecendo aqui rapidamente os nossos telespectadores que ainda mandaram aqui um recadinho pra gente. Domingos Costa Santana, a Ellen Castilho, de Joaquim Távora, no Paraná, gosta muito do programa. Uma telespectadora aqui também, não deixou o nome aqui, ela está dizendo que ela gosta muito do programa, ela agradece muito o Padre Guido e o Padre Vander Maia também, que sempre está aqui conosco, o Padre Vander Maia. E ela dá sugestão, quem sabe um dia a gente possa fazer coletâneas do programa em DVD, para quem não tem internet. Olha, fica a dica aí, viu, diretor? Ouve aí, ó. Quem sabe a gente não consegue levar essa ideia para frente. De gravar DVDs com coletâneas do programa, mas por enquanto está tudo lá na internet, pode verificar. E não vai dar tempo, o nosso telespectador José Heitor, para a gente falar um pouquinho sobre a Casa de Loreto, fica para a próxima. A Casa de Loreto sobre Nossa Senhora é um episódio bonito, mas fica para a próxima, porque agora, Padre Guido, dá tempo, o senhor nos dá a bênção para a gente encerrar. Vamos parabenizar o pequenino João Felipe Costantini, de 10 aninhos, provavelmente está de aniversário, né? Ok? Como também a Sueli, o seu Adalberto Gambolong, Dona Radili, de Criciúma, as irmãs concepcionistas franciscanas do Mosteiro de Piratininga, São Paulo, que está sempre acompanhando o nosso programa, né? O casal Cristian e Carla de
Passos, que são os pais do meu afilhado o Duarte, né? E depois também de Bauru, o doutor Carlos Carvalho, e a esposa Cristina, e as filhas Juliana e Luciana, que estão acompanhando. Gostaria de chegar em todas as vossas casas, com um abraço fraterno. Obrigado, gente. Termina daqui a pouquíssimas horas o mês de Nossa Senhora, mas tenhamos sempre dentro de nós a alegria de amá-la, sobretudo com a belíssima devoção da reza do terço todos os dias, assim como ela deseja. Para todos vocês, prezados amigos telespectadores, meu grande abraço, desejando muita paz, com a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Muito obrigado, Padre Guido. Na semana que vem nós conversamos sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, Amoris Laetitia, que tem tudo a ver com o sino das famílias que o Papa fez em 2 anos. Bom, é assunto da semana que vem. Exortação apostólica, Amoris Laetitia, assuntos relacionados à família. Lembrando, amigos, curtam a minha página no Facebook, que também tem conteúdo aqui relacionado ao programa Eclésia, facebook.com/apresentador Eric Módulo. Vou tentar, na medida do possível, conversar também com nossos amigos telespectadores e discutir também assuntos aqui relacionados ao programa Eclésia. Valeu, gente. Um grande abraço. Semana que vem a gente se encontra para falar sobre mais um assunto interessante. Se Deus quiser, a gente continua no nosso trabalho aqui com a graça de Deus. Até semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.